Ele achava que era só um casamento de conveniência. Mas aos poucos, a esposa simples foi tocando seu coração de um jeito que ele nunca imaginou. O que começou sem amor virou a história mais inesperada de sua vida. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história. E comente de qual cidade e país você está assistindo. O escritório no 40º andar do edifício espelhado na Avenida Paulista refletia o sucesso de Henrique Mendonça. Através das janelas panorâmicas, São Paulo se estendia como um tapete cinzento sob a garoa típica daquela tarde de junho. Henrique, de pé junto à janela, ajustou a gravata italiana e respirou fundo. Aos 35 anos, comandava um dos maiores conglomerados imobiliários do país, mas hoje não era uma reunião de negócios que o deixava tenso. Você não tem escolha, filho. A voz de Augusto Mendonça, seu pai, ecoou pela sala. A empresa precisa de estabilidade. Os investidores estão questionando sua vida pessoal. Um homem da sua posição precisa de uma família, de respeitabilidade. Henrique passou a mão pelos cabelos grisalhos prematuros. Pai, estamos em 2025, não em 1950. Ninguém mais se casa por conveniência. Os Mendonças, sim. Augusto bateu com a bengala no chão de mármore. 3 gerações construíram esse império. Você acha que sua avó casou com seu avô por amor? Era um acordo, como tantos outros. E funcionou. Seu pai deslizou uma pasta sobre a mesa de vidro. Luísa Santos, 28 anos, professora de literatura na rede pública, formada pela USP com honras, sem escândalos, família humilde, mas decente do Grajaú. Está com problemas financeiros depois que o pai adoeceu. Já conversamos com intermediários, ela aceitou o acordo. Henrique folheou mecanicamente o dossiê, observando a foto de uma mulher de pele morena, cabelos cacheados e olhos expressivos. Não era o tipo de beleza produzida que costumava acompanhá-lo em eventos, mas tinha um sorriso genuíno. Quanto? Perguntou secamente. 500 mil para a família dela, resolver as dívidas médicas, mais uma mesada generosa e, claro, todos os benefícios de ser uma Mendonça. Augusto sorriu. Ela só precisa ser uma esposa exemplar por 5 anos. Depois, um divórcio discreto, se você quiser. Henrique fechou a pasta com força. E ela concordou com isso? As pessoas fazem sacrifícios pela família, Henrique, algo que você ainda precisa aprender. Naquela mesma tarde, no outro extremo da cidade, Luísa Santos organizava trabalhos de alunos em sua pequena mesa na sala dos professores da Escola Estadual Jardim Miriam II. O celular vibrou mais uma vez. Era a irmã, pela 3ª vez naquele dia. Marcela, estou trabalhando. Luísa sussurrou, saindo para o corredor vazio. O intermediário ligou de novo. Os Mendonça querem uma resposta até amanhã. A voz de Marcela tremia. O papai teve outra crise, Luísa. O plano de saúde negou o tratamento experimental. Luísa encostou-se na parede fria, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Quanto tempo ele tem sem esse tratamento? O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. Eu sei que é loucura, sei que parece um filme, mas... Marcela hesitou. Você viu o valor que eles ofereceram? Pagaria o tratamento do pai e ainda sobraria para a reabilitação. Luísa fechou os olhos, lembrando-se do rosto abatido do pai no hospital, das noites em que a mãe chorava escondida na cozinha, das contas se acumulando na gaveta da geladeira. É só um contrato, Lu, 5 anos. É muita coisa, mas por papai... Eu vou conhecê-lo antes. Luísa interrompeu, surpreendendo a si mesma. Se for um monstro, nem todo o dinheiro do mundo vale a pena. No dia seguinte, em uma cafeteria discreta nos Jardins, Luísa aguardava nervosamente, mexendo no açúcar do café que esfriava. Vestia sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples que usava em formaturas escolares. Quando a porta se abriu e um homem alto de terno entrou, ela soube imediatamente quem era. O rosto de Henrique Mendonça estava frequentemente em revistas de negócios e colunas sociais. Ele a localizou e aproximou-se com passos firmes. De perto, Luísa notou as linhas de expressão ao redor dos olhos. A postura rígida de quem carrega responsabilidades. Senhorita Santos. Ele estendeu a mão formalmente. Só Luísa, por favor. Ela apertou a mão dele, percebendo que estava gelada apesar do dia quente. Henrique sentou-se, dispensou o garçom com um gesto e foi direto ao assunto. Imagino que já entenda a situação.
Preciso de uma esposa para acalmar investidores e tradições familiares arcaicas. Você precisa de dinheiro. 5 anos. Aparições públicas ocasionais. Discrição absoluta. Luísa ergueu uma sobrancelha. E dormir no mesmo quarto não está incluído no pacote? Henrique pareceu genuinamente surpreso com a franqueza. Claro que não. Terá seu próprio quarto, sua própria vida, desde que mantenha as aparências em público. E se eu me apaixonar por outra pessoa durante esse tempo? Discrição, como eu disse. Ele consultou o relógio de pulso. Posso mandar preparar o contrato, então. Luísa estudou o homem à sua frente, arrogante, frio, tratando o casamento como uma simples transação comercial. Mas então pensou no pai, nos tubos e máquinas, na mãe envelhecida pelo cansaço. Com uma condição. Ela endireitou a postura. Quero autonomia para continuar dando aulas. Não vou me tornar uma socialite vazia. Por um instante, um lampejo de admiração cruzou o olhar de Henrique. Como quiser. Ele se levantou. Meu assistente entrará em contato para acertar os detalhes. O casamento será em 3 semanas. Quando ele já estava na porta, Luísa chamou. Senhor Mendonça, por que eu? Deve haver centenas de mulheres querendo seu sobrenome. Ele hesitou, olhando-a por sobre o ombro. Porque você tem algo que o dinheiro não compra, Luísa. Dignidade. E saiu, deixando-a sozinha com um café frio e uma vida prestes a mudar completamente. O casamento dos Mendonça com a professora do Grajaú virou manchete nos principais jornais de São Paulo. A cerimônia, realizada na tradicional Paróquia Nossa Senhora do Brasil nos Jardins, reuniu a elite paulistana e políticos influentes. Para a imprensa, era o conto de fadas moderno. O empresário bem-sucedido que se apaixonara por uma professora durante uma visita a um projeto social. Para Luísa, era surreal. 3 semanas de preparação intensa. Aulas de etiqueta, provas de vestido, instruções sobre quem era quem no mundo dos Mendonça. Agora, dentro do carro que a levava à igreja, sua mãe, Dona Conceição, ajustava nervosamente a tiara de flores que prendia o véu. Nunca imaginei ver minha filha casando assim. Ela alisou o vestido simples, mas elegante, que os Mendonça haviam providenciado para ela. Tem certeza disso, minha filha? Luísa olhou pela janela, observando São Paulo passar em borrões de concreto e aço. Papai está respondendo bem ao tratamento, não é? Ela segurou a mão da mãe. Então já valeu a pena. O carro parou em frente à igreja neogótica. Fotógrafos se acotovelavam atrás de cordas de isolamento. Luísa respirou fundo. Seu vestido, desenhado por um estilista renomado, era mais simples do que Augusto Mendonça gostaria, mas ela insistira. Nada de excessos, nada que não parecesse com ela. Carlos, seu pai, esperava na entrada da igreja em uma cadeira de rodas, mais corado do que estivera em meses. Minha princesa. Ele sorriu, os olhos marejados. Você está linda. O senhor vai me levar até o altar, nem que seja assim. Ela segurou no braço do pai, enquanto um segurança discretamente empurrava a cadeira de rodas. As portas da igreja se abriram. O órgão tocou a marcha nupcial. Henrique esperava no altar, impecável em seu terno italiano, o rosto uma máscara de serenidade profissional. Ao lado dele, seu pai Augusto observava tudo com satisfação, como quem fecha um bom negócio. Enquanto avançava pelo corredor, Luísa notou os olhares e os cochichos. A professora do subúrbio, golpe do baú. Onde ele a encontrou? Ergueu o queixo decidida a não se intimidar. Nunca implorara por aprovação na vida, não começaria agora. Ao chegar ao altar, Henrique tomou sua mão com formalidade. Seus olhos se encontraram brevemente e ela viu algo que não esperava. Nervosismo. O poderoso Henrique Mendonça, que comandava centenas de funcionários e milhões em negócios, estava visivelmente tenso. A cerimônia transcorreu como ensaiada. Os votos tradicionais e seguros não falavam de amor, mas de respeito e companheirismo. Quando o padre os declarou marido e mulher, Henrique hesitou por um momento antes de selar o contrato com um beijo casto nos lábios de Luísa. Ela sentiu a tensão em seus ombros, o leve tremor em suas mãos. Não era o beijo de um homem feliz, mas de alguém cumprindo mais uma obrigação. A recepção aconteceu na mansão dos Mendonça, no Morumbi, um palacete com vista para o skyline de São Paulo. Luísa foi apresentada a dezenas de pessoas, cujos nomes logo esqueceu.
Empresários, políticos, celebridades, todos curiosos sobre a mulher que havia conquistado o solteiro mais cobiçado do mercado. Então você é professora? Uma mulher elegante de meia-idade perguntou com um sorriso forçado. Que interessante. De universidade, imagino. Escola pública estadual. Luísa respondeu com um sorriso autêntico. 9º ano. Literatura. A mulher quase engasgou com o champanhe. Henrique mantinha-se próximo, como combinado, a mão ocasionalmente pousando nas costas de Luísa, num gesto ensaiado de intimidade. Durante a valsa dos noivos, ele sussurrou: "Está se saindo bem. Continue assim." Isso foi um elogio ou uma instrução? Luísa retrucou baixinho, mantendo o sorriso. Por um instante, algo parecido com diversão cruzou o olhar dele. Ambos, professora. Ambos. Mais tarde, quando Luísa finalmente conseguiu um momento com sua família em um canto mais tranquilo do jardim, seu pai segurou sua mão. "Você parece uma princesa, mas continua minha menina de olhar forte." Ele tossiu levemente. "Esse homem, ele vai te tratar bem?" "É um acordo, pai." Ela baixou a voz. "Ele cumpre a parte dele. Eu cumpro a minha. É temporário." Carlos Santos balançou a cabeça. "A vida tem seus planos, filha. Às vezes, o temporário vira permanente quando menos esperamos." A festa estendeu-se até tarde. Quando os últimos convidados se foram, Luísa foi conduzida por uma governanta até seus aposentos na mansão, uma suíte ampla com closet e banheiro privativo, decorada em tons neutros e elegantes, sem qualquer toque pessoal. "O Sr. Mendonça pediu para informar que estará viajando amanhã para uma reunião de negócios em Brasília." A governanta explicou. "Voltará em 3 dias. O café é servido às 8 horas, mas a senhora pode solicitar no horário que preferir." Sozinha, Luísa sentou-se na beira da cama king size. Tirou lentamente o vestido de noiva, guardando-o com cuidado. Em seu lugar, vestiu um pijama simples de algodão que trouxera de casa. Uma pequena rebeldia contra os conjuntos de seda que encontrara nas gavetas. Aproximou-se da janela, observando os jardins iluminados e a piscina cintilante. Todo aquele luxo, toda aquela segurança. Mas a que custo? Será que 5 anos seriam suficientes para se acostumar e depois simplesmente seguir em frente? Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Henrique, já sem paletó e gravata, o colarinho desabotoado. "Só vim verificar se está tudo em ordem." Ele permaneceu à porta, respeitando o espaço dela. "Está tudo perfeito." Ela cruzou os braços. "Uma gaiola de ouro continua sendo uma gaiola, mas é bem confortável." Ele franziu o senho. "Não é uma prisão, Luísa. Você pode ir e vir continuar dando aulas, só precisa manter as aparências." Ela completou. "Eu sei." Um silêncio estranho se instalou entre eles. Apesar de acabarem de se casar, eram completos estranhos. "Parto cedo para Brasília," ele finalmente disse. "Quando voltar, poderíamos jantar juntos para nos conhecermos melhor." Luísa ergueu uma sobrancelha, surpresa com a sugestão. "Achei que o acordo não incluía uma amizade forçada." "Então é forçada se ambos escolhermos." Henrique deu um passo para trás. 5 anos é tempo demais para viver com um estranho. Quando ele já estava saindo, Luísa chamou. "Henrique, por que realmente me escolheu?" "A verdade dessa vez." Ele parou sem se virar. "Porque ao contrário das outras candidatas, você foi a única que perguntou sobre o quarto separado e sobre poder se apaixonar por outra pessoa." Ele hesitou. "Você não estava vendendo sua alma, apenas alugando parte de sua vida. Isso eu posso respeitar." E fechou a porta suavemente, deixando Luísa com mais perguntas do que respostas no primeiro dia de seu casamento de conveniência. A vida na mansão dos Mendonça seguia uma rotina quase militar. Luísa aprendeu rapidamente que cada objeto, cada espaço, cada hora do dia tinha um propósito específico. As refeições eram servidas pontualmente. A equipe de funcionários mantinha-se discretamente invisível, e o silêncio predominava nos corredores de piso frio e paredes decoradas com arte contemporânea. 2 semanas após o casamento, Luísa voltou a dar aulas. Ao entrar na sala dos professores da Escola Estadual Jardim Miriam II, foi recebida com olhares curiosos e alguns abraços sinceros. "Nossa celebridade voltou", brincou Fátima, professora de matemática e sua amiga há 5 anos. "Como é ser a senhora Mendonça?"
Sou a mesma Luísa de sempre. Ela colocou sua bolsa, não a grife cara que ganhara de presente, mas sua velha mochila de lona sobre a mesa. E continuo sendo a professora Santos para os alunos. Durante o intervalo, Fátima a puxou para um canto mais reservado. É verdade o que estão falando? Que foi um casamento arranjado? Luísa hesitou. Havia assinado um acordo de confidencialidade, mas Fátima era como uma irmã. Digamos que não foi exatamente um conto de fadas. E ele te trata bem? O olhar de Fátima revelava preocupação genuína. Na verdade, mal nos vemos. Luísa deu de ombros. Ele trabalha até tarde, viaja muito. A mansão é tão grande que dá para ficarmos dias sem cruzar um com o outro. O que Luísa não contou foi sobre as noites em que acordava desorientada no quarto luxuoso, sentindo falta do barulho dos ônibus passando na avenida perto de seu antigo apartamento. Não mencionou a sensação de estar sempre sendo observada pelos funcionários, ou o quanto se sentia deslocada nas raras ocasiões em que jantava na imensa sala de jantar sozinha. De volta à mansão naquela tarde, Luísa encontrou um recado de Henrique, informando que haveria um jantar importante com investidores estrangeiros e solicitando sua presença. Seu primeiro evento oficial como senhora Mendonça, dizia o bilhete em uma caligrafia elegante. Às 7 em ponto, Luísa desceu a escadaria principal, usando um vestido verde esmeralda que a consultora de imagem contratada por Augusto havia selecionado. Simples, mas evidentemente caro, o modelo valorizava sua silhueta sem parecer ostentação. Ela havia domado os cachos em um coque baixo, aplicado uma maquiagem leve e colocado apenas os brincos de pérola que eram de sua mãe. Sua pequena conexão com sua vida anterior. Henrique aguardava no hall, impecável em seu terno grafite. Quando a viu, algo em seu olhar mudou. Uma breve hesitação seguida de um gesto quase imperceptível de aprovação. Você está perfeita. Ele ofereceu o braço a ela. Obrigado por fazer isso. Sei que não é sua ideia de diversão. Parte do acordo, certo? Ela aceitou o braço dele, notando o perfume discreto de madeira e cítricos. Os convidados começaram a chegar. Investidores japoneses, um grupo sueco interessado em projetos sustentáveis, políticos locais que Henrique precisava manter como aliados. Luísa observou fascinada como ele transitava entre diferentes idiomas e assuntos com facilidade, sempre controlado, sempre vigilante. Em determinado momento, enquanto Henrique conversava com o secretário estadual de habitação, Luísa se viu sozinha com a esposa de um dos investidores japoneses, uma mulher elegante que aparentava estar na casa dos 50. Sua casa é maravilhosa, senhora Mendonça. A mulher comentou em inglês hesitante. Obrigada, mas ainda estou me acostumando a chamá-la de minha casa. Luísa respondeu em inglês fluente, surpreendendo positivamente a interlocutora. Ah, você fala inglês muito bem. Faz parte do meu trabalho como professora. Literatura inglesa também está no currículo. A conversa fluiu naturalmente. A mulher, Yumiko, era professora universitária em Tóquio. Logo estavam discutindo sistemas educacionais e os desafios de ensinar adolescentes. Quando Henrique as encontrou meia hora depois, riam como velhas amigas. Sua esposa é encantadora, Sr. Mendonça. Yumiko comentou. E apaixonada pela educação. É refrescante encontrar alguém com valores tão autênticos. Algo parecido com orgulho atravessou o olhar de Henrique. Luísa é única. Ele colocou a mão suavemente nas costas dela, num gesto que, pela primeira vez, não parecia ensaiado. Mais tarde, quando o último convidado saiu, Henrique serviu 2 taças de vinho e ofereceu uma a Luísa. Você foi excepcional esta noite. Ele parecia genuinamente admirado. Yumiko Tanaka é esposa de nosso maior investidor asiático e raramente se impressiona. Você a conquistou. Luísa aceitou a taça, mas não bebeu imediatamente. Não estava tentando impressionar ninguém. Só tive uma conversa honesta. Talvez seja exatamente isso que impressiona nesse mundo. Henrique tomou um gole de vinho, observando-a por sobre a borda da taça. Honestidade é uma commodity rara no meu círculo social. Eles sentaram-se na varanda que dava para os jardins iluminados. Por alguns minutos, compartilharam um silêncio que, surpreendentemente, não era desconfortável. Por que escolheu ser professora? Henrique perguntou repentinamente. Com sua inteligência, poderia estar em qualquer corporação.
ganhando 10 vezes mais. Luísa sorriu, girando a taça entre os dedos. Por causa da minha professora de português no ensino médio, Dona Carmen, eu cresci no Grajaú, onde as expectativas para meninas como eu não eram muito altas. Ela foi a primeira pessoa que me disse que eu poderia ser mais, fazer mais. Luísa olhou para a cidade que se estendia além dos muros da mansão. Às vezes, tudo o que um jovem precisa é de alguém que enxergue potencial nele. Henrique a observava com curiosidade genuína. E você? Ela devolveu a pergunta. Sempre quis ser o herdeiro dos Mendonça? Algo sombrio cruzou o olhar dele. Querer não era uma opção, nasci para isso. Ele se levantou caminhando até a balaustrada. Meu irmão mais velho, Pedro, era o favorito do meu pai. Carismático, cheio de ideias para a empresa, muito mais humano do que eu. Mas morreu num acidente de carro aos 23 anos. Sinto muito. Eu tinha 18 anos e estava no primeiro ano de engenharia. No dia seguinte ao funeral, meu pai me chamou ao escritório e disse: "Agora é você. Não me desaponte como seu irmão fez." Henrique terminou o vinho em um gole. Transferi para a administração no dia seguinte. Luísa sentiu um nó na garganta. Seu pai culpou seu irmão por ter morrido? Meu pai culpa qualquer um que não coloque a empresa acima de tudo. Pedro estava voltando de um fim de semana na praia, quando deveria estar em uma reunião importante. Henrique deu um sorriso amargo. Lição aprendida. Nunca perdi uma reunião desde então. Algo no modo como ele disse aquilo, a solidão implícita nas entrelinhas, fez com que Luísa sentisse uma inesperada onda de empatia. Antes que pudesse dizer algo, o celular de Henrique tocou. Preciso atender. Ele parecia quase arrependido. Negócios na Ásia, o fuso horário. Claro. Ela se levantou. Obrigada pelo vinho e pela conversa. Enquanto subia para seu quarto, Luísa percebeu que pela primeira vez desde o casamento, havia realmente conversado com seu marido. E mais surpreendente ainda, havia gostado. As semanas seguintes trouxeram uma rotina curiosa. Henrique e Luísa começaram a jantar juntos ocasionalmente, quando ele não trabalhava até tarde. As conversas, a princípio formais e cautelosas, gradualmente tornaram-se mais naturais. Eles descobriram um terreno neutro em livros. Luísa ficou surpresa ao saber que o pragmático empresário tinha uma estante repleta de clássicos da literatura que de fato havia lido. Um mês após o jantar com os investidores, Luísa saía da escola quando encontrou o motorista da família esperando-a com o carro oficial. "Sr. Henrique pediu para buscá-la, senhora", explicou o homem abrindo a porta. "Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou preocupada. "Não tenho informações, senhora. Apenas instruções para levá-la ao escritório do Sr. Henrique." O edifício sede do Grupo Mendonça era uma torre imponente no centro financeiro de São Paulo. Luísa sentiu-se pequena ao atravessar o saguão de mármore, observada por seguranças e recepcionistas. No elevador exclusivo, uma secretária de expressão neutra a acompanhou. A senhora Mendonça chegou. Anunciou ao abrir a porta do escritório principal. Henrique estava de pé junto à janela, em uma postura que já lhe era familiar, olhando a cidade como um general inspeciona um campo de batalha. Ao vê-la, seu rosto se suavizou quase imperceptivelmente. "Obrigado por vir." Ele dispensou a secretária. "Desculpe a convocação repentina. Algum problema? Meus pais estão bem?" "Estão ótimos. Na verdade, falei com seu pai esta manhã. O médico dele está muito satisfeito com a recuperação." Isso a surpreendeu. "Você fala com meu pai?" "Regularmente." Henrique pareceu ligeiramente desconfortável com a própria revelação. "Achei importante acompanhar o tratamento." Luísa não sabia como reagir àquilo. A ideia de Henrique conversando com seu pai, interessando-se por sua saúde sem obrigação contratual de fazê-lo, era desconcertante. "Mas não é por isso que a chamei aqui." Ele consultou o relógio. "Tenho uma reunião importante em 10 minutos e depois vou para o Rio. Voltarei amanhã à noite." Ele abriu uma gaveta e retirou um envelope. "É o aniversário de sua mãe na sexta-feira." Luísa piscou espantada. "Como você sabe?" "Está no dossiê que meu pai preparou sobre sua família." Ele entregou o envelope a ela. "São passagens para Angra dos Reis, um fim de semana para seus pais no melhor resort da cidade. Achei que seria um bom presente." Ela abriu o envelope, vendo as passagens de primeira classe e a reserva do hotel 5 estrelas. "Isso é muito generoso, Henrique."
Sei que o aniversário significa muito para vocês brasileiros de verdade. Ele deu um meio sorriso. Nós, Mendonças, bem, comemoramos mais os fechamentos trimestrais. Ela riu e ele pareceu satisfeito com o som. Há mais uma coisa. Henrique hesitou. A empresa está lançando um projeto de escolas em áreas carentes. Precisamos de alguém que entenda do sistema educacional público para supervisionar. Pensei que talvez você... Está me oferecendo um emprego? Luísa cruzou os braços subitamente desconfiada. Estou oferecendo uma parceria. Ele corrigiu. Você continuaria dando aulas se quisesse, mas também ajudaria a direcionar recursos para onde realmente fazem diferença, com autonomia total. Por quê? Henrique franziu o senho. Por que o quê? Por que eu? É para me manter ocupada, para justificar o dinheiro que está pagando. Para sua surpresa, Henrique pareceu genuinamente magoado. Porque você conhece a realidade da escola pública melhor que qualquer consultor caro que eu possa contratar. E por quê? Ele hesitou. Porque você é a pessoa mais honesta que conheço, Luísa. Se o projeto for falho, você me dirá. Silêncio. A secretária bateu à porta lembrando-o da reunião. Pense nisso. Não precisa decidir agora. Ele pegou o paletó. Ah, e se quiser levar seus pais pessoalmente a Angra, a sexta está reservada na sua agenda. 4 dias depois, Luísa observava seus pais na varanda da suíte presidencial do resort em Angra, o mar cintilante ao fundo. Seu pai, agora usando apenas uma bengala, parecia anos mais jovem enquanto apontava animadamente para um veleiro ao longe. Sua mãe, que havia relutado em aceitar o presente ostentação, agora sorria como uma menina ao planejar o passeio de lancha do dia seguinte. Nunca pensei que veria vocês dois assim. Luísa se aproximou, entregando sucos naturais para os dois. Já sua mãe merece isso e muito mais, Carlos declarou. 35 anos de casamento, a maioria deles me aturando. Conceição deu um tapa carinhoso no ombro do marido. Como se fosse um sacrifício ficar com você, seu bobo. Luísa observou o carinho espontâneo entre eles, a cumplicidade construída em décadas de vida compartilhada. Era isso que um casamento de verdade parecia. Seu marido é um homem generoso, filha, Carlos comentou. Ele me liga toda semana para saber como estou me sentindo. Henrique é complicado. Ela escolheu as palavras com cuidado. Mas tem me surpreendido. Ele me faz lembrar de você. Seu pai sorriu. Por fora, todo durão e prático. Por dentro, muito mais do que deixa as pessoas verem. Enquanto seus pais descansavam antes do jantar, Luísa sentou-se na praia, observando o sol começar a se pôr. Seu celular tocou. Era Henrique. Como estão seus pais? Ele perguntou, sem rodeios. Felizes. Relaxados. Ela sorriu. Obrigada por isso, Henrique. Significa muito para eles. E para mim. De nada. Uma breve pausa. E você? Também está aproveitando? Estou. É lindo aqui. Ela hesitou. Nunca vim a um lugar assim. Conheço o dono. Havia um toque de humor em sua voz, algo raro. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir. Na verdade, estive pensando na sua proposta, sobre o projeto das escolas. E tenho algumas condições. Ela olhou para o horizonte, onde o céu começava a se tingir de laranja. Quero que seja mais que filantropia para a imagem corporativa. Quero mudanças estruturais, algo sustentável. Seja mais específica. Em vez de construir escolas novas e bonitas que ninguém vai saber manter, prefiro reformar as existentes e investir em professores, material, laboratórios. Ela tomou fôlego. E quero começar pelo Grajaú. Conheço cada escola daquele distrito. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Feito. A voz dele soou decidida. Você terá um escritório ao lado do meu a partir de segunda. Não preciso de um escritório ao lado do seu. Não, mas eu preciso de você por perto. Ele pareceu perceber o que havia dito e rapidamente emendou. Para consultoria constante no projeto. Afinal, você é a especialista. Quando ela desligou, percebeu que estava sorrindo. A brisa do mar trazia o aroma de sal e possibilidades. Era estranho, mas naquele momento, olhando para o céu que escurecia sobre Angra dos Reis, Luísa não se sentia parte de um acordo de conveniência. Pela primeira vez, sentia que estava construindo algo real com Henrique Mendonça. Ainda não um casamento, mas talvez uma parceria verdadeira.
Enquanto isso, a quilômetros dali, Henrique olhava pela janela de seu escritório em São Paulo. Na mesa à sua frente, plantas para uma ampla reforma no escritório ao lado do seu, com uma porta conectando os dois espaços. Na tela do computador, abertas estavam as fotos de todas as escolas estaduais do Grajaú, que ele havia solicitado mais cedo. Alguma outra alteração para o projeto do escritório, senhor? Perguntou seu assistente. Sim. Henrique folheou suas anotações sobre as preferências de Luísa, que vinha secretamente coletando. Estantes de livros, muitas delas, e janelas amplas. Ela gosta de luz natural. O assistente ergueu as sobrancelhas, surpreso com o nível de detalhe, mas limitou-se a anotar. Quando saiu, Henrique permaneceu imóvel, contemplando o anel de casamento que, até então, havia considerado apenas um adereço necessário para o acordo. Algo estava mudando, e ele não tinha ideia de como lidar com isso. O novo escritório de Luísa no complexo empresarial dos Mendonça era exatamente como ela teria imaginado se algum dia sonhasse ter um espaço corporativo. Paredes em tom creme suave, estantes de madeira escura repletas de livros sobre educação e políticas públicas, uma mesa ampla de madeira natural em vez do vidro e metal que predominava no restante do edifício. Grandes janelas permitiam que a luz natural invadisse o ambiente, e pequenos detalhes, como um vaso com girassóis frescos, sua flor favorita e uma máquina de café igual à da sala dos professores, demonstravam um cuidado inesperado. Como você sabia? Luísa perguntou quando Henrique a conduziu ao espaço pela primeira vez. Sabia o quê? Ele manteve o rosto impassível, mas seus olhos revelavam satisfação. Eu preferiria isso a um escritório frio de vidro e aço. Observação. Henrique deu de ombros. É o que faço. Observo, analiso, adapto. A porta que conectava o escritório dela ao dele permanecia aberta durante o dia. Inicialmente, Luísa sentiu-se desconfortável com essa proximidade, mas logo percebeu suas vantagens. Podia observar Henrique em seu ambiente natural. Exigente, mas justo com os funcionários. Meticuloso com detalhes, incansável nas negociações. E, ocasionalmente, flagrava-o, olhando em sua direção quando pensava que ela estava distraída. O projeto das escolas do Grajaú avançava com intensidade. Luísa havia montado uma pequena equipe com educadores e arquitetos, realizando visitas frequentes às escolas para avaliar necessidades e ouvir professores e alunos. Em uma dessas visitas, 3 meses após assumir o projeto, ela recebeu uma ligação inesperada. Vou precisar cancelar nossa reunião hoje. A voz de Henrique soava tensa. Augusto está no hospital. O que aconteceu? Ela sentiu um aperto na garganta, apesar de nunca ter se aproximado do sogro autoritário. AVC. Henrique respondeu secamente. Estável, mas não estão otimistas. Em qual hospital? Estou indo para aí. Não precisa, Luísa. São apenas negócios de família. Exatamente. Ela insistiu. Sou família agora, não é? Pelo menos no papel. Houve um breve silêncio do outro lado. Hospital Sírio-Libanês. UTI. 3º andar. 1 hora depois, Luísa atravessava os corredores impecáveis do hospital de elite. Encontrou Henrique sozinho na sala de espera, o terno impecável contrastando com a expressão exausta, os olhos fixos em uma xícara de café intocada. Como ele está? Ela sentou-se ao lado dele. Estável. Henrique não ergueu o olhar. Os médicos dizem que, mesmo se sobreviver, haverá sequelas significativas. Luísa hesitou antes de cobrir a mão dele com a sua. Para sua surpresa, Henrique não se afastou. Seus dedos se entrelaçaram brevemente. O que posso fazer? Ela perguntou. Você já está fazendo. Finalmente ele a olhou. Não estou acostumado a não estar sozinho nessas situações. Um médico apareceu, chamando Henrique para uma conversa privada. Quando retornou, sua expressão estava ainda mais sombria. Vão transferi-lo para um quarto. Ele pode receber visitas breves. Henrique hesitou. Ele perguntou por você. Por mim? Luísa não escondeu a surpresa. Ele mal me dirige a palavra nos jantares de domingo. Augusto tem seus próprios códigos. Henrique suspirou. Para ele, arranjar seu casamento foi um presente, uma forma distorcida de cuidado paternal. No quarto hospitalar, Augusto Mendonça parecia muito menor e mais frágil do que o patriarca autoritário das reuniões familiares.
Tubos e monitores o cercavam, e o lado direito de seu rosto revelava a paralisia característica do AVC. Trouxe Luísa, pai. Henrique falou mantendo a voz firme. O olhar do homem mais velho fixou-se nela. Com dificuldade, ele ergueu a mão esquerda, indicando que se aproximasse. Senhor Mendonça. Ela segurou sua mão enrugada, sentindo-se estranhamente emocionada. Com esforço visível, Augusto olhou para o filho e depois para Luísa. Seus lábios tentaram formar palavras, mas apenas sons ininteligíveis saíram. Frustrado, ele apertou a mão dela e depois apontou para o filho, repetindo o gesto várias vezes. Acho que ele está tentando dizer que... Luísa hesitou interpretando os gestos. Que devo cuidar de você. Um brilho de assentimento surgiu no olhar do homem idoso. Henrique aproximou-se, visivelmente desconfortável. Pai, não precisa se preocupar com isso agora. Descanse. Mas Augusto insistiu, sua limitada capacidade de comunicação tornando o momento ainda mais intenso. Com a mão trêmula, ele pegou a mão do filho e a colocou sobre a de Luísa, unindo-as, e as cobriu com a sua própria. Família, conseguiu pronunciar com enorme esforço. Naquele momento, algo mudou entre Henrique e Luísa. Não disseram nada, mas o peso do gesto, a bênção inesperada de um homem que sempre havia tratado o casamento como uma transação, criou um vínculo que nenhum contrato poderia prever. Nas semanas seguintes, enquanto Augusto lutava pela recuperação, Henrique revelou um lado que Luísa jamais havia vislumbrado. Ele reorganizou completamente sua agenda, delegou responsabilidades que nunca havia confiado a ninguém e estabeleceu-se no hospital com determinação férrea. Ao mesmo tempo, mostrava uma gentileza surpreendente com a equipe médica e uma paciência infinita com as limitações do pai. Luísa passou a revezar com ele as noites no hospital. Em uma delas, quando a chuva castigava São Paulo com uma tempestade de verão, ela encontrou Henrique adormecido na poltrona ao lado da cama do pai. Seu rosto relaxado no sono parecia anos mais jovem, quase vulnerável. Ela cobriu-o com o blazer que ele havia deixado na cadeira. Ele nunca dorme. A voz fraca de Augusto a surpreendeu. Sua dicção havia melhorado com a terapia, embora as palavras ainda saíssem arrastadas. O senhor deveria estar dormindo também. Ela ajustou delicadamente o cobertor dele. Sempre soube que você era a escolha certa. Augusto a olhou com intensidade. Henrique precisa de alguém que o faça parar, respirar. Acho que ele só precisa de alguém que o veja como ele realmente é. Luísa sentou-se na beira da cama. Não como o herdeiro dos Mendonça. Não como o empresário bem-sucedido. Apenas Henrique. Você o vê. Não era uma pergunta. Luísa observou o homem adormecido, a maneira como sua mão ocasionalmente se contraía, como se mesmo no sono estivesse tentando resolver algum problema. Estou começando a ver. Ela admitiu em voz baixa. Augusto a estudou por um longo momento. O acordo não importa mais, não é? Luísa sentiu o rosto esquentar. Era a primeira vez que alguém mencionava explicitamente a natureza arranjada do casamento. Senhor Mendonça. Augusto. Ele corrigiu com um sorriso torto. Somos família agora. De verdade. Um mês depois, quando Augusto finalmente recebeu alta, a dinâmica na mansão dos Mendonça havia mudado. Uma ala inteira do térreo foi adaptada para recebê-lo, com enfermeiros e fisioterapeutas se revezando em turnos. Henrique transferiu temporariamente seu escritório para casa, trabalhando na biblioteca próxima aos aposentos do pai. Em uma tarde particularmente ensolarada, Luísa encontrou Henrique na varanda, observando o pai fazer exercícios de fisioterapia no jardim. Ele está progredindo bem, ela comentou oferecendo uma xícara de café. Graças a você. Henrique aceitou o café, seus dedos tocando os dela por um instante mais longo que o necessário. A equipe médica que você escolheu é excepcional. Apenas procurei pelo melhor. Ela deu de ombros. É o que você faria. Ele a estudou por um momento. Quando nos conhecemos, você me perguntou por que a escolhi. Henrique virou-se para encará-la. Disse que era pela sua dignidade, lembra? Lembro. Não era toda a verdade. Ele hesitou. Quando meu pai me mostrou as candidatas, vi algo em seus olhos nas fotos, uma força, como se dissesse que você poderia estar nessa situação, mas nunca seria definida por ela. Ele desviou o olhar. Acho que queria um pouco dessa força para mim.
Luísa sentiu o coração acelerar. Era a confissão mais pessoal que Henrique já havia feito. E agora? Ela perguntou suavemente. O que você quer agora? Antes que ele pudesse responder, o celular dela tocou. Era da escola. Uma emergência com um aluno. Luísa precisou sair rapidamente, deixando a pergunta suspensa no ar entre eles. Naquela noite, quando retornou, encontrou um envelope sobre sua cama. Dentro, 2 ingressos para a apresentação da Orquestra Sinfônica, no Teatro Municipal, e um bilhete simples na caligrafia elegante de Henrique. Você perguntou o que eu quero agora. Talvez possamos descobrir juntos? Sábado, 20 horas. Não é uma obrigação do contrato. É um convite. Luísa segurou os ingressos contra o peito, surpresa com a própria reação, uma mistura de ansiedade e expectativa que não sentia desde a adolescência. O acordo estava claramente evoluindo para algo que nenhum deles havia previsto. A questão era, estavam prontos para admitir? O Teatro Municipal de São Paulo resplandecia sob as luzes da noite. Luísa, em um vestido azul noite simples mas elegante, sentiu-se estranhamente nervosa enquanto Henrique a ajudava a descer do carro. Não era sua primeira aparição pública como casal, mas era a primeira vez que saíam juntos por escolha, não por obrigação social. Está linda, Henrique comentou, oferecendo o braço. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade quase vulnerável. A orquestra apresentava Beethoven naquela noite. No intervalo, tomando champanhe no foyer ornamentado, Luísa surpreendeu-se ao perceber o quanto se sentia confortável ao lado de Henrique. As conversas fluíam, os silêncios já não eram constrangedores, e os pequenos gestos, a mão dele ocasionalmente pousando na base de suas costas, a maneira como ele se inclinava para ouvir melhor quando ela falava, criavam uma intimidade que transcendia seu acordo inicial. Estão adoráveis juntos esta noite, uma socialite conhecida comentou ao passar. O amor finalmente floresce entre os Mendonça. Luísa sentiu as bochechas esquentarem. Henrique surpreendentemente não corrigiu o comentário como teria feito meses atrás. Em vez disso, seu olhar encontrou o dela com uma pergunta silenciosa. Após o concerto, em vez de voltarem diretamente para casa, Henrique sugeriu um passeio. Caminharam pela Praça da Sé quase vazia àquela hora, os edifícios históricos iluminados criando um cenário quase mágico. Quando era criança, minha mãe me trazia aqui aos domingos, Henrique revelou, surpreendendo Luísa. Ele raramente falava sobre a mãe, falecida quando ele tinha 12 anos. Ela adorava música clássica. Dizia que era a linguagem da alma. Ela parece ter sido uma mulher especial. Era. Ele sorriu levemente. Teria gostado de você. Sempre dizia que eu precisava de alguém que me desafiasse, não apenas concordasse comigo. Luísa riu. Bem, nisso posso garantir que sou especialista. Eles pararam diante da catedral, suas torres góticas recortadas contra o céu noturno. Henrique hesitou antes de tomar as mãos de Luísa entre as suas. Sei que nosso acordo começou de uma forma não convencional. Ele escolhia as palavras com cuidado, mas nos últimos meses percebi que... O celular dele tocou insistentemente. Com um suspiro de frustração, Henrique conferiu a tela. É o enfermeiro do meu pai, preciso atender. A magia do momento quebrou-se. Augusto havia caído tentando ir ao banheiro sozinho durante a noite. Nada grave, mas suficiente para encerrar o passeio e trazer de volta à realidade. Na manhã seguinte, domingo, Luísa encontrou Henrique adormecido em uma poltrona no quarto do pai, que agora dormia tranquilamente. Ela tocou seu ombro de leve. Vá descansar em uma cama de verdade, eu fico com ele. Henrique abriu os olhos momentaneamente desorientado. Quando a reconheceu, seu rosto se suavizou. Não terminamos nossa conversa ontem. Teremos tempo. Ela sorriu, surpreendendo a si mesma com a certeza nessas palavras. Agora vá dormir. Os dias seguintes trouxeram uma rotina intensa. A recuperação de Augusto exigia atenção constante. O projeto das escolas entrava em fase crítica de implementação e Luísa ainda mantinha suas aulas regulares. Ela e Henrique cruzavam-se brevemente pela mansão, trocando informações práticas e olhares que carregavam promessas não verbalizadas. Uma semana após a noite no teatro, Henrique precisou viajar para o Recife, onde o Grupo Mendonça iniciava um grande projeto. Na manhã da viagem, ele passou pelo escritório de Luísa. Volto em 3 dias.
Ele parecia relutante em sair. Liguei para seus pais ontem, estão bem. Seu pai até brincou que está melhor que eu. Você não precisava fazer isso. Ela sorriu, tocada pelo gesto. Precisava, sim. Henrique hesitou na porta. Luísa, quando eu voltar, terminaremos aquela conversa. Ela completou, sentindo o coração acelerar. Henrique assentiu, um sorriso raro iluminando seu rosto normalmente sério. No segundo dia da ausência de Henrique, enquanto organizava documentos para uma reunião com arquitetos do projeto escolar, Luísa recebeu uma ligação estranha. Uma mulher que se identificou como Patrícia Vieira, pedindo para encontrá-la com urgência para esclarecer a situação. Intrigada e ligeiramente apreensiva, Luísa concordou em encontrá-la em um café no shopping Iguatemi. Ao chegar, identificou imediatamente a mulher. Elegante, loira, na casa dos 30, com a postura polida de quem frequenta os mesmos círculos sociais que os Mendonça. Senhora Mendonça. A mulher estendeu a mão com um sorriso tenso. Ou posso chamá-la de Luísa? Luísa está ótimo. Ela sentou-se, estudando a desconhecida. Em que posso ajudá-la, senhora Vieira? Patrícia, por favor. A mulher remexeu nervosamente na bolsa de grife. Não sei por onde começar, isso é constrangedor. Talvez pelo começo? Luísa sugeriu, a tensão crescendo em seu peito. Patrícia respirou fundo. Henrique e eu tivemos um relacionamento por quase 3 anos. Terminou há cerca de 8 meses. Poucas semanas antes do seu arranjo. Luísa manteve a expressão neutra, embora sentisse como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Entendo. E por que está me contando isso agora? Porque ele me procurou há 2 meses. Patrícia a olhou diretamente. Disse que seu casamento era temporário, apenas negócios, que quando o prazo acabasse, poderíamos retomar de onde paramos. Um zumbido encheu os ouvidos de Luísa. 2 meses atrás, justamente quando ela começava a acreditar que algo real estava crescendo entre eles. Presumo que tenha provas dessa conversa. Ela manteve a voz firme, embora suas mãos tremessem sob a mesa. Claro. Patrícia deslizou o celular pela mesa, mostrando mensagens datadas de 7 semanas antes. A letra era inconfundivelmente de Henrique, assim como o tom formal mesmo em assuntos pessoais. O acordo é temporário, você sabe disso. 5 anos passam rápido no mundo dos negócios. Podemos retomar nossa conversa quando tudo estiver resolvido. Por que me mostrar isso? Luísa devolveu o celular, lutando para manter a compostura. Porque ontem ele me ligou encerrando tudo definitivamente. Patrícia parecia genuinamente confusa. Disse que as circunstâncias mudaram, que sentia muito, mas que não poderíamos ter nenhum tipo de contato futuro. Ela hesitou. Achei que você deveria saber que ele estava mantendo opções em aberto até muito recentemente. Luísa agradeceu mecanicamente pela informação e saiu do café sentindo-se entorpecida. A revelação causava uma dor que a surpreendeu pela intensidade. O que esperava, afinal? Que um casamento de conveniência magicamente se transformasse em amor verdadeiro como nos filmes. Dirigiu até a escola onde dava aulas, buscando refúgio na normalidade da sala dos professores, nas preocupações mundanas sobre provas e trabalhos. Mas a mensagem que vira continuava assombrando-a. O acordo é temporário, você sabe disso. As mesmas palavras que ele usara com ela no início. No dia seguinte, Henrique retornou mais cedo do que o previsto. Encontrou Luísa no escritório dela na sede da empresa, concentrada em planilhas de orçamento para as escolas. Voltei antes. Ele parecia estranhamente nervoso, um buquê de girassóis em mãos. Consegui adiantar as reuniões. Pensei que poderíamos jantar fora hoje e terminar aquela conversa. Luísa observou o homem à sua frente, o cabelo perfeitamente alinhado, o terno impecável, a postura confiante de quem sempre consegue o que quer. Por trás de tudo isso, havia um brilho no olhar que não estava lá quando se conheceram. Vulnerabilidade? Esperança? Encontrei com Patrícia Vieira ontem. Ela disse simplesmente. O rosto de Henrique empalideceu. Os girassóis penderam levemente em sua mão. Luísa, eu posso explicar. Não precisa. Ela fechou a planilha no computador. Nosso acordo foi claro desde o início. 5 anos, aparências públicas, depois seguimos nossos caminhos. Ela respirou fundo. Você não me deve fidelidade emocional. Não precisava terminar com ela por minha causa. Não terminei com ela por sua causa. Henrique colocou as flores sobre a mesa e aproximou-se.
Terminei por minha causa, porque percebi que não poderia oferecer a ela o que ela merecia. E o que seria isso? Meu coração. Ele respondeu simplesmente, porque sem perceber, sem planejar, eu o dei a outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Luísa lutava entre o desejo de acreditar e o medo de ser apenas mais uma peça no jogo de xadrez empresarial dos Mendonça. As mensagens para ela, Luísa começou, foram antes de tudo mudar. Henrique se aproximou mais, cauteloso. Antes do meu pai adoecer, antes de você aparecer no hospital sem ninguém pedir, antes de nos conhecermos realmente, ele tomou as mãos dela entre as suas. Sei que começamos do jeito errado, Luísa, mas isso não significa que não possamos terminar do jeito certo. Luísa olhou para suas mãos entrelaçadas, sentindo o calor familiar que agora significava muito mais do que uma parceria de conveniência. E qual é o jeito certo, Henrique? Um sorriso raro, genuíno iluminou o rosto dele. Acho que precisamos descobrir juntos, um dia de cada vez. Sem contratos, sem acordos. Apenas nós dois, tentando como qualquer outro casal. Pela janela do escritório, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Carros buzinavam. Pessoas corriam para compromissos. A cidade pulsava indiferente às pequenas revoluções que aconteciam dentro dos arranha-céus. Mas naquele escritório, entre planilhas e girassóis, o tempo parecia suspenso. Um dia de cada vez. Luísa repetiu, sentindo um sorriso se formar em seus lábios. Acho que posso tentar isso. Henrique levou as mãos dela aos lábios, selando uma promessa silenciosa. O acordo formal poderia continuar no papel por mais 4 anos, mas algo novo começava ali. Um contrato não escrito, sem cláusulas ou prazos, baseado apenas na verdade que ambos finalmente estavam prontos para admitir. 1 ano havia se passado desde o casamento de conveniência. A mansão dos Mendonça, outrora um espaço frio e formal, ganhava gradualmente toques pessoais. Fotografias da família de Luísa dividiam espaço com os retratos austeros dos antepassados Mendonça. Livros se espalhavam por mesas antes imaculadas, e aos domingos, o aroma de brigadeiro, sobremesa favorita de Henrique, descoberta que surpreendeu a todos, preenchia a cozinha tradicionalmente dominada pelo chefe particular. Augusto, parcialmente recuperado, observava as mudanças com um misto de curiosidade e aprovação silenciosa. Sua relação com Luísa evoluíra para um respeito mútuo inesperado. Nas tardes de fisioterapia no jardim, frequentemente conversavam sobre educação e política, temas que o velho empresário nunca imaginou discutir com a professora do subúrbio. Quanto a Henrique e Luísa, os últimos meses haviam trazido descobertas diárias. O relacionamento que começara como um negócio agora florescia em pequenos momentos. Os cafés compartilhados nas manhãs apressadas, as mensagens trocadas durante o dia, os jantares simples quando conseguiam escapar de compromissos sociais. O acordo formal permanecia nos papéis, mas a realidade já era outra completamente diferente. Naquela manhã de sábado, o projeto das escolas do Grajaú chegava a ser um marco importante, a reinauguração da Escola Municipal Jardim Noronha, a primeira completamente reformada sob a supervisão de Luísa. O evento reuniria autoridades, imprensa e principalmente a comunidade local. Nervosa? Henrique perguntou, ajustando a gravata diante do espelho, enquanto observava Luísa terminar de se arrumar. Um pouco. Ela optara por um conjunto simples, mas elegante, adequado para a ocasião sem ostentação. É a primeira vez que o projeto será avaliado publicamente. Será um sucesso. Ele se aproximou, repousando as mãos nos ombros dela. Você transformou um projeto de fachada em algo real, Luísa. Até os acionistas mais céticos reconhecem isso. Ela sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar que não escapou à percepção de Henrique. O que foi? Há algo mais te preocupando. Luísa hesitou. Recebi outra oferta esta semana. A Secretaria Estadual de Educação ofereceu uma posição de coordenadora pedagógica regional. Ela se virou para encará-lo. Seria responsável por implementar políticas educacionais em todo o sul da cidade. É uma oportunidade incrível. Henrique manteve o rosto neutro, embora seus olhos revelassem uma pontada de apreensão. Você aceitou? Ainda não respondi. Queria conversar com você primeiro. Ela ajustou distraidamente a gola do blazer dele.
Significaria deixar o projeto das escolas do Grupo Mendonça. E isso te preocupa pelo projeto ou por nós? Henrique perguntou diretamente. Por ambos, para ser honesta. Luísa suspirou. Às vezes me pergunto se o que temos é real ou apenas uma extensão elaborada do nosso acordo original. Se eu não fosse mais parte do seu mundo profissional, Henrique tomou as mãos dela entre as suas. Luísa, o que sinto por você não tem nada a ver com contratos ou projetos corporativos. Sua voz estava carregada de uma emoção rara. Se você decidir aceitar essa posição, ficarei orgulhoso. Se decidir continuar no projeto, também. O importante é que seja sua escolha, não para agradar a mim ou a qualquer outro Mendonça. A cerimônia na escola foi um sucesso retumbante. A comunidade compareceu em peso, professores exibiam com orgulho as novas instalações e os rostos das crianças brilhavam ao explorar a biblioteca reformada e os laboratórios equipados. Quando Luísa subiu ao pequeno palco para discursar, foi recebida com aplausos entusiasmados. Este projeto não é sobre caridade ou marketing corporativo. Ela falou com a autenticidade que a caracterizava. É sobre reconhecer que educação de qualidade é um direito, não um privilégio. É sobre construir pontes entre diferentes realidades de São Paulo, não muros. Na primeira fileira, Henrique a observava com um misto de admiração e algo mais profundo. Ao seu lado, Augusto, apoiado em sua bengala, comentou baixinho. Ela nunca será apenas uma Mendonça, não é? Sempre será sua própria pessoa. E é exatamente por isso que a amo, pai. As palavras escaparam naturalmente, como uma verdade há muito reconhecida internamente. Augusto sorriu, apertando brevemente o braço do filho. Então diga a ela, antes que seja tarde. A recepção após a cerimônia ocorria no pátio reformado da escola, quando Carlos e Conceição Santos, pais de Luísa, chegaram discretamente. Henrique os avistou primeiro e foi recebê-los pessoalmente, para surpresa dos presentes. Não era comum ver o CEO do Grupo Mendonça demonstrando tanta atenção com pessoas fora de seu círculo habitual. Senhor e senhora Santos, que bom que puderam vir. Ele os cumprimentou com genuíno afeto. Luísa ficará radiante. Não perderíamos por nada. Carlos, agora recuperado e usando apenas uma bengala, sorriu orgulhoso. Nossa filha sempre sonhou em fazer diferença na educação pública e conseguiu mais do que sonhava. Conceição acrescentou, observando o ambiente. Tudo isso é incrível. Foi mérito dela, não meu. Henrique confessou. Eu só providenciei os recursos. Luísa fez todo o trabalho real. O olhar perspicaz de Conceição estudou o genro. Você a ama de verdade, não é? A pergunta direta pegou Henrique desprevenido. Por um breve momento, a máscara do empresário calculista caiu completamente. Mais do que imaginei ser capaz de amar alguém. Ele respondeu com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo. Então diga a ela. Conceição aconselhou, repetindo inconscientemente as mesmas palavras de Augusto. Minha filha merece ouvir, não apenas supor. Naquele momento, Luísa os avistou. Seu rosto iluminou-se ao ver os pais, e ela rapidamente atravessou o pátio para abraçá-los. Henrique observou a cena com uma clareza súbita. Esta era sua família agora. Não apenas por contrato ou conveniência, mas por escolha, a primeira escolha verdadeiramente sua em muitos anos. A celebração estendeu-se pela tarde. Quando finalmente retornavam para casa, já ao entardecer, Henrique sugeriu um desvio. Posso te mostrar um lugar? Ele perguntou, dirigindo pelas ruas movimentadas de São Paulo. Claro. Luísa o observou com curiosidade. Raramente Henrique propunha algo espontâneo. Para sua surpresa, ele dirigiu até o Parque Ibirapuera, estacionou e conduziu-a por um caminho menos frequentado até chegarem a um pequeno banco com vista para o lago. Quando minha mãe ainda estava viva, vínhamos aqui aos domingos. Henrique explicou, sentando-se ao lado dela. Era nosso lugar secreto, longe das obrigações sociais e da rigidez do meu pai. Luísa sentiu o peso da revelação. Henrique raramente falava sobre a mãe ou sobre qualquer memória de sua infância. Foi a última vez que me senti livre. Ele continuou olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr, até conhecer você. Henrique, por favor, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Quando meu pai propôs esse casamento arranjado, vi apenas como mais uma obrigação empresarial.
Mais uma decisão tomada por mim. Seus olhos encontraram os dela. Nunca imaginei que seria a melhor coisa que ele já fez por mim. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Quero que aceite o cargo na Secretaria de Educação, se for o que deseja. Quero que continue sendo exatamente quem você é. A mulher que me ensinou que sucesso não se mede por contratos fechados ou prédios construídos, mas por vidas tocadas. Henrique sorriu. E quero rasgar aquele contrato que assinamos, não preciso mais dele. O que está dizendo? A voz de Luísa tremeu ligeiramente. Estou dizendo que te amo, Luísa Santos Mendonça. Não por contrato, não por conveniência, mas porque você trouxe cor para uma vida que eu nem percebia que era em preto e branco. Ele levou uma mão ao bolso e retirou uma pequena caixa. E estou perguntando se você aceitaria se casar comigo. De verdade desta vez. Sem acordos, sem prazos, apenas um homem pedindo uma segunda chance de fazer as coisas do jeito certo. Dentro da caixa não estava um anel ostentoso como seria de se esperar de um Mendonça, mas uma delicada aliança de ouro com pequenas pedras azuis, da cor exata dos olhos de Luísa. Você já é meu marido, ela sussurrou, os olhos marejados. No papel, sim, mas quero ser seu marido no coração. Henrique acariciou o rosto dela. E quero começar de novo, sem o peso de um contrato entre nós. Luísa olhou para o homem à sua frente. Não mais o empresário frio que conhecera há um ano, mas alguém que havia aprendido a vulnerabilidade, a empatia e, acima de tudo, o amor genuíno. A transformação era tão profunda quanto a que ela mesma experimentara. Sim, ela respondeu simplesmente, um sorriso iluminando seu rosto, enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu de São Paulo. Aceito me casar com você. De novo, de verdade. Quando Henrique deslizou a aliança em seu dedo, substituindo o anel formal do primeiro casamento, Luísa percebeu que algumas vezes o final dos contos de fadas acontece no meio da história, não no começo. E que os melhores amores são aqueles que crescem lentamente, construídos dia após dia, escolha após escolha. A pequena capela à beira-mar em Ilhabela estava decorada com simplicidade elegante, flores brancas e azuis, velas em castiçais de prata e o pôr do sol como cenário perfeito. Não havia imprensa, políticos ou investidores desta vez. Apenas familiares e amigos próximos compartilhavam o momento em que Henrique e Luísa renovavam seus votos após 18 meses de casamento. Augusto Mendonça, apoiado em sua bengala, mas visivelmente mais forte, conduzia Luísa pelo pequeno corredor improvisado na areia. Carlos e Conceição Santos observavam emocionados ao lado de Marcela, irmã de Luísa, que segurava um pequeno buquê de flores do campo. Você tem certeza disso? Augusto perguntou baixinho com um sorriso cúmplice. Ainda dá tempo de fugir de nós, os Mendonça. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Luísa respondeu, apertando carinhosamente o braço do sogro. Henrique esperava no altar improvisado o Oceano Atlântico como pano de fundo. Em vez do terno formal de seu primeiro casamento, usava calças claras e camisa branca simples. Seu rosto, mais relaxado do que qualquer um se lembrava de ver, iluminou-se ao avistar Luísa em seu vestido leve de seda azul claro. Nunca imaginei que estaria aqui, ele declarou quando ela chegou ao seu lado. Refazendo meus votos não por obrigação, mas porque encontrei um amor que nem sabia que estava procurando. A cerimônia foi breve e profundamente pessoal. Em vez de promessas formais, compartilharam palavras escritas por eles mesmos. Você me ensinou que força não é controle, mas vulnerabilidade. Henrique falou segurando as mãos de Luísa. Que sucesso não se mede em patrimônio, mas em conexões verdadeiras. Por isso prometo não apenas estar ao seu lado por todos os dias que virão, mas ser um parceiro que cresce e aprende com você. O acordo que nos uniu foi por 5 anos, mas meu compromisso com nossa jornada juntos é para toda a vida. Lágrimas brilhavam nos olhos de Luísa quando chegou sua vez. Quando aceitei aquele acordo, estava desistindo de algo que acreditava ser essencial, a chance de um amor verdadeiro. Sua voz era firme, apesar da emoção. O que não sabia era que às vezes o amor chega disfarçado, escondido nos detalhes, no cuidado com meus pais, na forma como você ouvia de verdade quando eu falava, no respeito por meu trabalho e minhas escolhas. Ela sorriu. Nossa história não começou como um conto de fadas, mas se transformou em algo muito mais valioso,
Uma parceria real, construída em confiança, respeito e, sim, um amor que cresceu quando nenhum de nós estava olhando. Quando trocaram as novas alianças, o contrato original que estabelecera seu casamento de conveniência, agora juridicamente cancelado e substituído por um novo, foi simbolicamente lançado ao mar dentro de uma pequena caixa de madeira. A pequena recepção aconteceu na varanda da casa de praia recém-adquirida pelo casal, um presente de casamento para si mesmos, um espaço que não carregava a história formal dos Mendonça, nem as limitações do passado de Luísa. Um novo começo, em um terreno neutro escolhido juntos. "Como está se sentindo, senhora Mendonça?" perguntou Fátima, antiga colega de escola agora promovida a coordenadora no projeto educacional que Luísa supervisionava. "Plena." Luísa respondeu, observando Henrique conversando animadamente com seu pai no outro lado da varanda. "E você? Como está se adaptando ao novo cargo?" "Desafiador, mas incrível." Fátima sorriu. "Pensei que você ficaria ressentida por escolher o projeto da família em vez do cargo na secretaria." "Foi minha escolha," Luísa explicou. "Percebi que poderia fazer mais diferença continuando o que comecei. E o melhor, com total autonomia. Henrique não interfere nas decisões pedagógicas." "Ele mudou muito, não foi?" Fátima comentou, observando o empresário que agora ajudava Carlos Santos a se acomodar em uma cadeira confortável. "Lembra como o chamávamos quando vocês se casaram?" "O iceberg," Luísa riu. "O gelo derreteu. Ou talvez sempre tenha sido apenas uma camada protetora." Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas as famílias mais próximas permaneciam, Henrique encontrou Luísa contemplando o mar da varanda. Abraçou-a por trás, repousando o queixo em seu ombro. "Nenhum arrependimento?" ele perguntou suavemente. "Só um." Ela se virou em seus braços. "Ter demorado tanto para perceber o que estava acontecendo entre nós. Precisávamos desse tempo." Henrique acariciou seu rosto. "Eu precisava aprender a ser mais que um nome ou uma posição. Você precisava confiar que não era apenas parte de um acordo." Do outro lado da varanda, Augusto observava o casal com um sorriso satisfeito. "Seu plano deu certo, no final das contas," Carlos comentou, sentando-se ao lado dele com a ajuda de sua bengala. "Mesmo que não da forma que imaginou. Melhor assim." O patriarca dos Mendonça tomou um gole de seu vinho. "Pela primeira vez, meu filho está construindo algo genuinamente seu. Não uma empresa, não um império, mas uma vida." Algumas semanas depois, a rotina havia retomado seu curso em São Paulo. O Grupo Mendonça continuava sua expansão, agora, com uma nova divisão focada exclusivamente em projetos educacionais e sociais. Luísa dividia seu tempo entre a supervisão desses projetos e aulas ocasionais que ainda insistia em ministrar, para não perder o contato com a realidade, como explicava. Numa tarde de quarta-feira comum, Henrique retornou mais cedo ao escritório após uma reunião cancelada. Ao passar pela porta que conectava seu espaço ao de Luísa, encontrou-a absorta em alguns documentos, os óculos de leitura equilibrados na ponta do nariz. Surpresa. Ele sorriu, depositando um beijo leve em sua testa. "Achei que estaria em reunião até tarde." Ela o recebeu com um sorriso, mas Henrique notou algo diferente em seu olhar. "Aconteceu alguma coisa?" Luísa hesitou. Depois empurrou um envelope para ele sobre a mesa. "Recebi isso hoje." Henrique abriu o envelope e examinou o documento médico, seus olhos se arregalando à medida que compreendia seu conteúdo. Quando ergueu o olhar, havia uma mistura de choque e alegria em seu rosto. "Você tem certeza?" "Absoluta. Confirmei esta manhã." Luísa mordeu o lábio, incerta sobre a reação dele. "Sei que não discutimos isso explicitamente, que nosso foco tem sido o trabalho e reconstruir nossa relação." Henrique contornou a mesa rapidamente, puxando-a para seus braços e girando-a no ar, uma demonstração de emoção espontânea que teria sido impensável para o homem que ela conhecera há 2 anos. "Vamos ter um filho?" ele perguntou, como se precisasse confirmar mais uma vez. "Ou uma filha?" Luísa sorriu aliviada pela reação positiva. "É cedo demais para saber." Henrique a abraçou novamente, mais gentilmente desta vez. "Quando penso em como tudo começou..." Ele balançou a cabeça, maravilhado. Um contrato frio, 2 pessoas fazendo um acordo sem amor. E agora aqui estamos, construindo uma família de verdade. Luísa completou, repousando a mão sobre o ventre ainda plano.
A vida tem um senso de humor interessante, não é? Naquela noite, reuniram as duas famílias para compartilhar a notícia. A reação foi exatamente como esperavam. Alegria genuína, abraços emocionados e uma sensação palpável de que um novo capítulo começava. Não mais definido por acordos empresariais ou obrigações sociais, mas pelo amor que havia florescido nos lugares mais improváveis. Mais tarde, no terraço da mansão, Henrique e Luísa observavam as luzes de São Paulo brilhando contra o céu noturno. A cidade que os havia moldado, ele em seus arranha-céus de vidro e aço, ela em suas escolas públicas resilientes, agora parecia diferente aos olhos de ambos. Não mais dividida entre mundos separados, mas um mosaico de possibilidades que seu filho ou filha poderia explorar com a liberdade que eles mesmos estavam apenas começando a descobrir. Quando nos conhecemos, você me perguntou por que eu havia te escolhido entre todas as candidatas. Henrique entrelaçou seus dedos com os dela. Disse que era pela sua dignidade, sua força. Eu lembro. Luísa sorriu, recostando-se contra ele. Mas havia mais. Ele confessou olhando para a cidade que se estendia diante deles. Algo em seus olhos me desafiava, como se dissessem: posso estar aceitando este acordo, mas não pertenço a você, não pertenço a ninguém. Henrique riu suavemente. Acho que me apaixonei por você naquele primeiro dia, sem nem mesmo saber o que estava sentindo. Luísa virou-se em seus braços, estudando o rosto do homem que havia transformado um contrato comercial na maior história de amor que nenhum deles jamais imaginou viver. E agora? O que seus instintos empresariais dizem sobre nosso futuro? Ela provocou gentilmente. Henrique acariciou o ventre dela, onde uma nova vida crescia. A prova viva de que os melhores acordos são aqueles que o coração faz sem consultar a razão. Pela primeira vez na vida, não estou planejando o futuro. Ele confessou, beijando-a suavemente. Estou apenas vivendo o presente, e é mais do que suficiente. Sobre eles, as estrelas brilhavam em um céu surpreendentemente claro para São Paulo. A cidade continuava seu ritmo frenético, alheia ao pequeno milagre que acontecia no alto daquele edifício. Dois mundos distintos que, contra todas as probabilidades, haviam se fundido em um único universo de possibilidades. O acordo que os unira havia se transformado em algo que nenhum contrato poderia prever ou garantir. Um amor verdadeiro, construído dia após dia, escolha após escolha, um coração de cada vez.